E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês a minha análise do último episódio dessa terceira temporada de Kimetsu, Season Finale, episódio número 11. Episódio esse que tinha o título de Laços Conectados, o Amanhecer e a Primeira Luz. E de coração, eu quero que você comente aí com a hashtag Laços nos comentários a nota que você dá pra esse episódio final, a nota que você dá pra temporada como um todo, porque eu, como um grande fã de Kimetsu, de coração tô falando isso pra vocês, que temporada magnífica, terminou com chave de ouro e eu não poderia pedir, eu não poderia esperar um episódio mais incrível do que esse que a gente teve. De verdade, me emocionei demais. Espero não me emocionar gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque que episódio impactante, cara. Que season finale fantástica. Eu sei que já até virou clichê eu elogiar os episódios de Kimetsu no início dos vídeos, mas não tem como, tá? Esse aqui superou muita coisa e a gente vai falar sobre isso agora. Muito obrigado também a todos os membros do canal pelo apoio sinistro que vocês vêm dando por aqui. Se você também quer ter o seu nomezinho na tabelinha de membros, não deixe de conferir o botão Seja Membro aqui embaixo. Antes da gente começar a análise, pessoal, eu queria só deixar um recadinho. Eu sei que eu tô sem bigode e eu também tô estranhando muito. E eu só tô sem bigode porque na live comentando o episódio desse final de semana, no domingão, eu tinha feito um combinado com a galera de que se a live batesse 500 pessoas ao vivo assistindo, eu ia raspar o bigode. E, bom, aconteceu. A gente chegou a quase 600 pessoas assistindo. E não deu outra. Bigodão foi de vala, mas vamos deixar crescer novamente aí. Vamos nessa jornada juntos. O último episódio dessa season começou com aquele recapzinho bem rápido, mostrando as coisas que estavam rolando no finalzinho do 10º episódio, do Tanjiro, a Nezuko e o Gene ali escalando aquela árvore. Só que na verdade esse iniciozinho a gente já tinha visto bem antes do término do último episódio. O que realmente rolou no final do último era o Tanjiro, a Nezuko e o Gene correndo atrás do Hantengo, que tava ali de ratão, mano, dando uma de Stuart Little, fuga ali de polícia. Tava uma doideira. E nesse momento, diferente de outros episódios padrões, a trilha sonora vai crescendo, mas vai crescendo de uma forma que você fica, epa, isso aqui é especial, esse episódio promete algo diferenciado. Não sei se foi só eu que logo vendo a trilha sonora já fiquei, pô, vem coisa diferente aí. Então já deixa nos comentários aí se pra você também foi assim. A gente vê o Tanjiro perseguindo o Hantengo e ao mesmo tempo vão rolando lembranças dos demônios da temporada, das maldades que eles fizeram durante a season. Mas a gente nem perde muito tempo com isso, porque a gente já vê o Genya como arremessando vários troncos de árvore, ele não quer nem saber. A Nezuko mesmo tenta acertar um golpe ali no Hantengo, mas não consegue. E o Tanjiro ali, que tá todo preocupado com a situação, não consegue alcançar, ele vai perdendo velocidade aos poucos. E ele entende que todo mundo tá chegando perto do seu limite. E até a própria Mitsuri, que tá lá aguentando porrada com o Rakuten, uma hora vai chegar no limite. E não só por conta dessa questão de limite, mas o maior motivo do Tanjiro tá ficando ali pra trás é porque o pé dele tá estraçalhado, tá machucadaço. E por conta disso ele não tá conseguindo acompanhar o ritmo dos outros. E o pior momento é quando ele pisa em falso, cara, e o pé dele simplesmente dá um estralo assim, e você fala, cara, não vai dar pro Tanjiro continuar correndo desse jeito. Mas são nesses momentos, meus amigos, que a gente vê as coisas brilharem pros nossos queridos protagonistas. O Tanjiro começa a ter uma lembrança de um ensinamento que o Zenitsu passou pra ele em algum momento aí anteriormente. A gente vê o Zenitsu contando pro Tanjiro como que funciona esse conceito da respiração do trovão, como que é o foco que você tem que colocar nas suas pernas, como que funciona os detalhes do fluxo sanguíneo, da questão da respiração, de concentração mesmo, do próprio ensinamento do vozinho do Zenitsu com ele. Cara, é um momento bem interessante. E óbvio que, como a gente já sabe que o nosso menino Tangerina é um verdadeiro prodígio em aprendizado, porque o cara aprende rápido numa velocidade que é absurda. Só com essa lembrança do Zenitsu falando com ele brevemente de como que funciona a respiração no trovão, o Tangerina vai usar a respiração no trovão. Ele se prepara, faz toda a pose estilo Zenitsu mesmo, e ele explode como um raio, galera, literalmente misturando a respiração do trovão, todo o conceito dela com a Hinokami Kagura. E é absurdo, galera, simplesmente ele como um raio mesmo, passando assim no meio do Genya e da Nezuko, que ficam sem entender nada. O Tanjiro consegue alcançar o Hantengo e prepara um golpezão no pescoço mesmo pra cortar de uma vez por todas. Só que quando a parada começa a se intensificar ali do nada, estilo exorcista mesmo, o Hantengo começa a girar o pescoço e fala pro Tanjiro, você não tem pena nenhuma de mim? É sério? E como se já não pudesse ficar mais bizarro ainda, do nada, completamente do nada, o Hantengo fica gigantesco. Do tamanho de um gigante ali perto da altura deles, que são uns caras de 1,70 por aí, o maluco fica com uns 2,5 metros de altura. E as mãozonas dele gigantescas, esmagando assim a cabeça do Tanjiro como se fosse um amendoim. O Tanjiro tá ferrado, cara. Se não fosse o Genya, que chegou instantes depois ali pra tentar segurar as mãos que estavam esmagando a cabeça do Tanjiro, a cabeçona do Tangerina tinha ido de base. O Hantengo até prepara uma onda de choque, cara, e ele dispara ali no Tanjiro, que vai perdendo a consciência aos poucos. O Genya ainda tá na forma de demônio dele, então ele aguenta
aumenta um pouco o tranco por ali, mas é claro que a situação fica um pouco mais tranquila só quando a Nezuko chega pra jogar um sanguinho ali no Rantengo e botar fogo nele. Só que o complicado é que ela até botou um pouco de fogo ali no Genya mesmo, pegou de relance junto, porque afinal de contas ele é um demônio também ali. O Genya pelo menos consegue arrancar por completo os braços desse demônio bizarríssimo ali na frente deles e dá-lhe no Tangerina, que continua tentando cortar o pescoço do demônio. Só que a situação começa a complicar quando de repente ele vai andando pra trás ali, o Tanjiro tá tipo grudado assim na espada no pescoço do demônio e o demônio indo pra trás ali. Só que eles não estavam numa parte segura, digamos assim. Do nada tem a ponta de um penhasco ali e simplesmente os três caem do penhasco. O Tanjiro, a Nezuko e o demônio. Só que ficou pior pra Nezuko, que caiu junto com o demônio lá no chão, enquanto o Tanjiro ficou ali preso no meio do caminho num galho. O demônio em si, ele percebe que a regeneração dele tá totalmente prejudicada por conta do Zohakuten, que tá lá com a Mitsuri usando muito poder e por conta disso ele não consegue se regenerar direito. Mas ele percebe que nem tudo tá perdido, porque ele sente a presença de humanos ali por perto. Então seria só ir lá, comer eles, devorar os humanos e recuperar a parte do seu poder. Só que não vai ficar barato não, porque o Tanjiro tá ali na árvore observando tudo de longe e ele não quer nem saber. Ele olha na direção do demônio e avisa: eu não vou te deixar fazer isso, eu vou te caçar até os confins do inferno. Rapaziada, a raiva do Tanjiro nesse momento, a gente sente, tá ligado? Não tem como, a gente sente o que ele tá sentindo, a raiva dele naquele momento. O próprio demônio ouviu o que o Tanjiro falou e começou a tremer e meteu o pé dali, não quis nem saber. Se até o demônio ficou com medo, imagina a gente. O Tanjiro vai rapidinho até a Nezuko só pra ver como é que ela tá, ver que ela tá desacordada ainda, e ele decide mais uma vez usar a respiração no trovão, cara. Ai, Zenitsu estaria orgulhoso. Só que quando ele tá prestes a usar mais uma vez a respiração, ele começa a escutar alguém chamando ele. Alguém falando no fundinho: Tanjiro, Tanjiro. E de repente a gente vê uma lâmina voando, cara, e parando bem na frente do Tangerina, fincada assim na grama, sabe? E quem tava gritando pelo Tanjiro era ninguém menos que o Tokito, que tá completamente desesperado, querendo que ele use a lâmina. E aparece o Haganezuka, pistolaço, porque ele pegou a espada que não era pra pegar na hora, porque ele não terminou de forjar a espada. Mano, é uma loucura. A loucura é tanta que o Tokito até desmaia. O Tokito começa a implorar pro Tanjiro usar aquela espada, e a gente vai vendo todos os espadachins, todos os Hashiras, desde o Yorichi até os mais atuais, e fecha com o pensamento do Tokito dizendo que todas as esperanças de todos ali estão naquela espada. E é com essa frase linda que a gente vê o Tanjiro usando a respiração do trovão mais uma vez. E misturando a Hinokami Kagura com um trovão, ele alcança o demônio e consegue cortar a cabeça do Rantengo de uma vez por todas. A gente vê todo o desespero nos olhos do demônio quando ele vê o Tanjiro chegando. O Tanjiro, depois de cortar a cabeça, ele comemora, ele fica ali brevemente feliz porque conseguiu fazer o que tinha que fazer, só que ele não pensa duas vezes, ele já volta correndo pra Nezuko, porque tá amanhecendo. A Nezuko então levanta, começa a correr na direção do seu irmão, ele vai correndo na direção dela e vai se criando um clima, cara, a música vai começando a ficar tensa e a gente começa a entender que vai dar merda. A Nezuko chega no Tanjiro e ela começa desesperadamente a apontar ali pra trás, olhando e falando: cara, olha ali pra trás, olha ali pra trás. Só que, obviamente, sem conseguir falar, imagina o desespero. E é nesse momento que a gente descobre que aquele demônio não era o corpo principal, aquele demônio continua ali de pé, perseguindo os ferreiros ali. E é nesse momento que o Tanjiro se toca, quando olha pra cabeça que tava por ali, não era a palavra medo que tava na língua, que era a palavra do demônio principal, do Rantengo em si. Era a palavra ressentimento. E aí imagina como é que ficou a cabeça do Tanjiro naquele momento, percebendo que não era o demônio certo. Só que apesar de tudo, o Tanjiro ele já tava muito bem decidido, ele começou já a correr na direção do demônio, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, só que ele não contava com o nascer completo do sol, que começa de uma maneira muito intensa e muito fervorosa a queimar sua irmãzinha bem na sua frente. O desespero toma conta por completo do Tanjiro nesse momento. Ele vai meio que protegendo ela, pedindo pra ela encolher de tamanho, pra ela ficar menos exposta ao sol. E cara, imagina o desespero, porque ele vai vendo que não tem ninguém em volta pra tentar ajudar, enquanto ele vai lá cuidar da situação dos ferreiros que estão prestes a ser mortos. A agonia que essa cena passou, pessoal, é coisa de maluco. Esse episódio caprichou num nível milimétrico nessa cena. A ansiedade tomando conta do corpo do Tanjiro, junto com o desespero e a agonia, é tudo um mix de sentimentos ruins num momento só. E a gente vai acompanhando ali a visão do Tanjiro, vendo os ferreiros sendo perseguidos por aquele demônio que continua correndo mesmo sem cabeça. O que você faria na situação do Tanjiro? Se vocês estivessem ali, pessoal, imagina tentar decidir algo assim, ajudar sua irmã, ficar ali e tentar fazer alguma coisa, mesmo que ela possa morrer a qualquer momento, ou fazer o seu dever, cumprir a sua missão e ir lá derrotar o demônio que tá prestes a matar pessoas bem na sua frente. Como que você decide o que você faz numa situação dessas?
Não tem como. Simplesmente não tem como. E é justamente sobre isso nessa cena, porque o Tanjiro ele não chega a uma conclusão, ele não chega a uma decisão mesmo. Quem decide por ele é a sua irmã. A Nezuko dá um chute nele e joga ele pra longe. E enquanto ele tá no ar, cara, tudo começa a se desenrolar. A Nezuko já tinha decidido o que era o certo a se fazer, mesmo que seja muito doloroso e que ela vá morrer naquele momento. Ela começa a olhar diretamente pro seu irmão que tá no ar, se distanciando, e o Tanjiro vai observando pouco a pouco a sua irmã queimando por completo no sol. Mas ao mesmo tempo nessa cena a gente vê que ela realmente tinha se decidido, porque ela mostra ela pegando a mão, cerrando assim o punho e botando no peito assim com um sinal de, sabe, é isso, vai cumprir tua missão, eu tô aqui sendo forte por você, mesmo que esse possa ser meu fim. É lindo, maravilhoso, de verdade. A música triste no episódio vai se intensificando e a partir de agora, cara, é só tristeza, porque a gente vai relembrando de cada momento da vida do Tanjiro ao lado da Nezuko. Todas as suas batalhas, as tristezas, os momentos de alegria, tudo, cara, é um pacote completo pra te derrubar emocionalmente de uma forma assim, ó, descomunal. Eu não consigo nem escolher as melhores palavras pra descrever o quão emocionante foi esse momento. De verdade, Ufotable, obrigado. Que fantástico, cara. E aos poucos, quando a gente vê os olhos da Nezuko se fechando, o Tanjiro ele finalmente cai no chão, decidido, sabendo o que ele tem que fazer, mesmo chorando de coração completamente partido. O Tanjiro então parte em direção ao demônio e começa a tentar sentir o cheiro de onde que tá o corpo principal, onde que tá escondido. E cada vez mais que o cheiro dele vai se intensificando, a clareza da visão do Tanjiro vai ficando de uma maneira ali que vira um verdadeiro raio-x. A visão do Tanjiro aumenta num nível de poder tão absurdo que ele consegue sentir que o demônio tá dentro do corpo do outro demônio, escondido ali dentro do coração. E quando o demônio finalmente alcança os ferreiros por ali, o Tanjiro parte pra cima sem perder tempo e num ataque lindo, maravilhoso, corta por completo assim os braços do demônio, impedindo que ele machucasse os ferreiros. E sem perder tempo, como eu disse pra vocês, ele já vai e lança outro corte na diagonal, fatiando, cara, fatiando que nem manteiga, que nem pãozinho o corpo do demônio. E assim eles põem por completo o corpinho pequenininho, tamanho rato ali do Hantengo original, que tem a palavra medo mesmo na língua. E assim ele prepara o seu golpe final usando a Hinokami Kagura pra realmente fatiar aquele pescocinho. Só que nesse momento, achou que não ia ter flashback do demônio, assim como foi com o Gyoko? Nada disso. A gente vê o passado do Hantengo como ele era uma pessoa esquisita, de certa forma até com uma dupla personalidade, bipolar mesmo. A gente vê ele conversando dizendo que não foi ele que cometeu os crimes, foram as mãos dele. Tipo, como assim, tá ligado? Ele inclusive é sentenciado a perder as suas mãos por conta dos seus assassinatos e roubos. E é bizarro que ele é tão esquisito, tão maluco, psicótico, que ele até finge que é cego pra ele não cumprir a pena, sabe? É um absurdo. E no momento final, quando parece que realmente ele tá perdido, o Muzan aparece pra salvar a sua vida e transformar ele num demônio. De verdade, esse foi um flashback bem rápido, que funcionou muito bem e o timing dele foi muito perfeito, cara, porque encaixou de uma forma que você nem se toca que tá acontecendo o flashback. Incomoda zero, de verdade, muito bem feito. A gente então volta pra luta e se prepara pra ver o Tanjiro cortando o pescoço do demônio. O Oni até tenta usar aqueles braços gigantescos novamente pra impedir o Tanjiro, muito parecido com aquela cena que o Gener teve que salvar ele pra sua cabeça não ser esmagada. Mas não adianta, meus amigos, com marca do caçador ativada, ele tá com tudo, mano, com toda a força, gritando aos berros. Não tem como, o Tanjiro tá imparável nesse momento. Mesmo com os olhos brancos, provavelmente já tendo perdido a consciência, o seu corpo tá ali, cara, com tudo, aplicando um golpe monstruoso. E junto com todos esses gritos e essa trilha sonora épica de fundo, a gente vê o Tanjiro conseguindo cortar a cabeça do Oni finalmente. E aquela cabecinha pequenininha, aquele corpinho pequenininho queimando no sol de uma vez. Mas ele cai no chão e fica completamente destruído por se lembrar que ele perdeu a Nezuko no processo. Ele batalhou duro até esse momento pra perder ela. Tipo, não parece real praticamente. Só que de repente os ferreiros vão até ele tentar ajudar ele e falam pra ele olhar pra trás. Quando ele olha pra trás, senhoras e senhores, eu quero uma salva de palmas nos comentários. Hashtag Nezuko maravilhosa. Ela mesma aparece atrás dele caminhando na direção do irmão com aquele olhar meigo e fofo e sem entender nada, cara. É simplesmente incrível. A música desse momento é belíssima, cara. É de se emocionar mesmo. E o Tanjiro obviamente não consegue parar de chorar olhando pra sua irmã na sua frente, voltando dos mortos, que praticamente ele já tinha entendido que ele tinha perdido ela. E o melhor de tudo, quando ela olha pra ele e simplesmente solta um Ohayou, famoso bom dia. O Tanjiro vai conversando com a sua irmã e ela vai imitando o que ele tenta falar, sabe? Falando que bom, né? E não sei o que, você tá bem, cara. É maravilhoso essa cena. Os ferreiros então começam a chorar, cara. O Tanjiro chega no seu limite ali. É tudo bizarro de absurdo. Nem dá pra acreditar no que tá acontecendo. O
Genya mesmo chega por ali, vê que todo mundo conseguiu ficar bem, tudo terminou bem, e ele dá um sorriso e fala que bom, cara, é lindo. E a gente vê que a Mitsuri, que tava lá lutando com os Hakoten, também chegou no seu limite. Quando ela tá prestes a ser engolida pelo dragão de madeira, simplesmente ele evapora. Tanto porque o Tanjiro conseguiu derrotar o corpo principal, quanto pelo sol que simplesmente tinha chegado por ali. Ai, 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 Mitsuri, quase deu ruim pra você. E olha só, quem a gente já tava há um tempinho sem ouvir sobre, Muzaki Butsuji tá sabendo da notícia de um demônio que conquistou o sol. Ele fala que foi graças ao Hantengo e simplesmente começa a enlouquecer naquele momento, sabe, de felicidade, porque finalmente aconteceu. A mulher que seria a suposta mãe dele ali, cara, naquele momento, naquela família que ele tá meio que escondido, começa a questionar ali o que tá acontecendo e simplesmente perde a cabeça, cara. Ele arranca a cabeça fora da mulher como se não fosse nada. E aí que o Muzan começa a entender o que realmente tá acontecendo ali. Se ele absorver a Nezuko, a habilidade que ele tanto almejava conseguir, que nem mesmo os 12 Kizukis, ninguém dos duas superiores e inferiores, ninguém tinha essa habilidade de ter conquistado o sol, poder andar à luz do dia. E bom, deu ruim pra empregada também, porque simplesmente ela começa a gritar e vapo, adeus. E é nesse momento que a gente começa a entender o passado do Muzan, todos os mistérios em volta do grande rei dos demônios. E todo esse passado do Muzan começou há 1000 anos atrás, lá na era Heian, muito antes da era Sengoku ou da era Taisho. E quando a gente vai se intensificando ali na história, a gente descobre que o Muzan ele tava doente, muito doente aparentemente, porque tinha risco de vida, né? Não só isso, mas como ele também odiava por completo o seu médico, inclusive dizendo que ele era totalmente inepto, basicamente um incompetente em outras palavras. O médico inclusive explica que se ele não continuar bebendo os remédios, pode ser que ele nem chegue a completar 20 anos de idade. Só que o Muzan, cara, ele já tá totalmente desacreditado desse tratamento, dos medicamentos ali desse médico, e juntando tudo isso, mais o fato dele odiar por completo esse cara, ele simplesmente assassina o seu médico. Só que olha a ironia do destino, cara, pouco tempo depois dele assassinar o seu médico, ele descobre que na verdade o medicamento tava funcionando. Imagina a coringada que o Muzan não deu, tipo, cara, por que eu matei esse velho, mano? E não só o remédio tinha funcionado, como ele tinha ganhado uma energia absurda e uma força absurda também. Mas ele percebeu que tinha uma coisinha, um efeito colateral, digamos assim. Ele não podia sair na luz do sol. E ele sabia que se ele saísse na luz do sol, ele iria morrer. E toda aquela sede por carne humana veio daí, desse momento. E não só isso, como se qualquer pessoa tentasse atrapalhar ele ou se colocar no caminho dele, ele iria matar sem mais nem menos. E a gente vê essa tentativa de tentar se colocar no lugar dele com um exército que simplesmente aparece para tentar matar o Muzan. E o Muzan, sem mais nem menos, num passe de mágica, num segundo, estraçalha o exército inteiro. O Muzan explica que por conta de não poder sair na luz do sol, isso só alimentava mais e mais a raiva dele. E que apesar de ele ter estudado os medicamentos daquele médico que ele matou, ele não conseguia encontrar por nada o lírio da aranha azul. Onde que ele crescia, basicamente, ele não sabia nada. E é nesse momento que a gente entende que todo o plano do Muzan de se tornar um ser imortal se baseava nesse lance de ficar criando demônios até acontecer o surgimento de um Oni perfeito. E olha, demorou um pouquinho, porque 1000 anos se passaram para acontecer de Nezuko Kamado quebrar totalmente os limites e regras. Mas em tese ele só precisa absorver a Nezuko para alcançar o que ele tanto quer, para ele se tornar o ser perfeito. Depois da gente entender esse flashback da história do Muzan, a gente volta pro Tanjiro e os outros. O Tokito aparece, pergunta como é que o Tanjiro tá e agradece ele. E isso obviamente deixa o Tanjiro, ué, como assim o Tokito me agradecendo? Tem alguma coisa esquisita aqui. O Tanjiro estranha a gentileza dele, né? E o Tokito até se pergunta o que tá acontecendo com a Nezuko, porque tá meio esquisita a situação ali, né? A gente vê o Haganezuka full pistola, é uma alegria misturada com bagunça. Só que de repente aparece quem? A Mitsuri, cara, que tá chegando por ali completamente feliz da vida porque conseguiram ganhar a luta, cara. Eles venceram. Ela tá feliz demais, chorando muito. Quando de repente, quando eles estão todos abraçados ali de uma forma extremamente fofa, a Nezuko fala, que bom, né? E a Mitsuri, que continua ali chorando e abraçando, do nada para e fica, pera um pouco aí. Ela se afasta assim, meio em choque de primeiro momento e simplesmente volta feliz da vida, abraça a Nezuko, pergunta pro Tanjiro o que tá acontecendo, mas nem o Tanjiro consegue explicar direito o que tá rolando. Só sei de uma coisa, termina com todo mundo se abraçando e chorando. É uma cena linda, maravilhosa. Muito parecido com o que a gente teve no final da segunda temporada com o Zenitsu, Tanjiro, Inosuke e Nezuko se abraçando e chorando. E depois desse momento fofura, a gente vai lá pra senhorita Tamayo, que tava estudando o sangue da Nezuko. E depois de muito estudo, ela percebeu que existe uma transformação dentro das células do sangue dela, que fazem com que
elas fiquem se modificando, e que talvez exista alguma coisa dentro ali do sangue da Nezuko que faça ela priorizar outras coisas ao invés dela sair desse estado infantil que ela sempre fica. A Tamayo decide registrar tudo isso por meio de uma carta e mandar pro Tanjiro através do gatinho fantasma dela. E ela deixa muito claro que pode ser que seja só especulação dela, mas ela diz pro Tanjiro pela carta que provavelmente Nezuko Kamado irá conquistar o sol. Depois disso tudo a gente vê a vila sendo reconstruída, cara, todo mundo ajudando. Só que é claro, o chefe da vila passa ali pra agradecer o Tanjiro depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles fizeram pela vila. Emprestaram até uma carruagem real pro Tanjiro, é muito legal. E o Haganezuka até aparece de fininho ali, como quem não queria nada, só pra dar aquela enchida de saco no Tanjiro que simplesmente pegou a lâmina quando não era pra usar ainda a espada. Só que o chefe da vila já aproveita e fala: ô Rotaro, para de se fazer, cara, a gente sabe que você veio aqui só pra se despedir do Tanjiro. E aí todo mundo meio que fica com vergonha assim, e ele fala: não, tudo bem, eu vou consertar sua espada mesmo, posso ajudar você com os trabalhos de ferreiro. O Tanjiro agradece, cara, e termina tudo bem ali. Mas a cena mais bonita desse final mesmo, pessoal, é quando simplesmente na hora de ir embora, né, na hora da Kakushi levar o Tanjiro de volta pra mansão borboleta, depois de botar a venda e os tampões ali pro Tanjiro não ver o caminho, eles andam um pouquinho e simplesmente segundos depois tiram a venda do Tanjiro e tá toda a galera da vila inteira ali pra dar as saudações, pra dar um tchau pro Tanjiro merecidamente, né? É muito bonita essa cena, todo mundo eufórico demais agradecendo: obrigado Tanjiro, obrigado, não sei o que, cara, é lindo, maravilhoso. O Tanjiro fica super feliz, os olhos dele enchem de alegria notavelmente, a música começa a subir e assim termina o último episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Gente, meu Deus do céu, cara, de verdade, o que eu posso falar pra vocês é, tô muito satisfeito com essa season, eu tô muito feliz com esse último episódio, atendeu totalmente as minhas expectativas, eu esperava algo muito grande e recebi algo muito maior. Eu acho que muitos de vocês podem ter tido a mesma sensação que eu, porque, cara, eu não consegui ficar decepcionado de maneira alguma. Eu sei que a temporada foi muito criticada em vários aspectos, principalmente em comparação com o arco do distrito, que todo mundo considera uma temporada incrível, um dos melhores arcos de Kimetsu. Pra mim essa temporada foi uma season que precisou desenvolver novos personagens, novos poderes, novos conceitos e interesses da própria trama da história de Kimetsu, e eu considero essa season totalmente essencial pro desenvolvimento do que tá por vir aí na história. E tipo assim, vamos ser sinceros, nem precisa ser perfeito, cara, temporada nenhuma de anime é perfeita 100 de 100, tem erros e é normal, mas eu vou falar mais sobre isso num futuro vídeo aí no canal sobre as minhas críticas da temporada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa temporada, das minhas análises, eu espero ter feito o melhor trabalho possível aqui pra vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário que eu vou ler todos. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!